This is Lama Doge's book. You will need it for your search. Você lembra do período que o budismo tibetano foi glamouroso? O namoro de Hollywood com o budismo tibetano durou quase todos os anos 90, mas ele começou principalmente com esse filme de 1993, chamado O Pequeno Buda. Eu tenho muito a falar sobre esse filme, tenho conexão pessoal com esse filme, então a gente vai voltar ao Luz, Câmera, Dharma, né, falando desse filminho bobo da Sessão da Tarde, né, com o Keanu Reeves de Buda Shakyamuni. Breve enviar mais cartões, quem quiser pedir, por favor, só envie seu endereço completo aqui para esse e-mail. E é legal. Esse negócio da contribuição é um pouco assim, ó. Tem uma movimentação, né? Se a pessoa vem dar, sei lá quantos reais para postagem do cartão, é porque ela já fez um movimento. Então as pessoas às vezes querem saber o valor exato, que eu mando do jeito mais barato possível que tem ali no momento. Então, eu também não sei, eu vario quantos cartões eu mando, meio que semi-aleatoriamente, assim. Então, você contribui quanto você quiser. Se não quiser contribuir nada, também não contribui. Pode pedir, botar o seu endereço aí, provavelmente eu vou enviar para você também, sem problema. Mas, né, tem essas possibilidades aqui de fazer essa movimentação na direção dessa interdependência auspiciosa, se você vê algum valor com o que eu estou fazendo, né? E também, né, como forma de cobrir esses custos efetivos que eu tenho para enviar. Então, aqui tem esse endereço com as formas de contribuição por PayPal, PagSeguro, PicPay e também as contas bancárias. Em breve o Pix. E claro, se você vê algum valor aqui no que eu estou fazendo, se inscreva no canal. Isso ajuda extremamente a gente aqui no YouTube. E divulga, se alguém você acha que pode ser interessado em algum conteúdo desses vídeos, né? Então, muito obrigado. Então, teve vários pedidos para eu retomar essa... Eu fiz acho que 3 episódios, ou 3, talvez 4 episódios sobre filmes ligados ao Dharma, né? E eu escolhi sempre umas obras bem de alta cultura, super, né, filme de arte, assim, né? E só que tem vários problemas, né? Um problema principal é que a edição desses vídeos em que eu falo de filme, eu tenho que ir lá, pegar o filme, ficar olhando, pegando pedaço, colando, né? Fica uma edição mais complicada. Normalmente eu levo, sei lá, de 2 a 5 horas para produzir um vídeo desses. Quando eu tenho que produzir um vídeo editado que tem, né, talvez eu demore 10 horas, né? Então, são 10 horas de trabalho, que é 2 dias mais ou menos. Não são vídeos fáceis. O vídeo que eu não tenho que estudar, que eu respondo uma pergunta e que eu não tenho que editar, para mim, assim, dá 2 horas de trabalho, né? Então, para mim, é o melhor tipo de vídeo. Agora, os vídeos que eu tenho ou que estudar ou que depois passar por um processo de edição, eles são bem mais trabalhosos para mim. Dá para fazer 2 ou 3 vídeos com o tempo de um vídeo que eu faço o Luz, Câmera e Dharma, né? Esses vídeos analisando cultura e filmes e tal. E também eles não vão para o podcast, né? Porque como tem muita informação visual, eu acabo não fazendo o arquivo de áudio para mandar pelo podcast. Então são vídeos que têm menor alcance, assim, né? São conteúdos que têm menor alcance. Depois, o YouTube, ele é extremamente complicado nas questões de direito autoral. Ele peca pelo mais seguro para eles, né? Então, né, quem tem poder, dinheiro lá e cadastra seu catálogo de filmes, né, lá junto ao YouTube, e esse pessoal que tem advogados e que tem dinheiro para proteger os seus direitos, eles vão lá e eles, né, quando a gente põe um pouquinho mais de tempo assim no vídeo de alguém, vem o pessoal, se você quer realmente dizer que isso aqui é uso justo do seu material, olha, se você postar isso daqui, você pode perder sua conta. Você tem advogado, você já tem dinheiro para pagar o advogado aí para ver depois se realmente é. Geralmente é o uso justo, né? Você vai botar até, sei lá. É que é o contexto de uso justo do material de copyright, né? Você não tá. Você está usando para fazer comentários, está usando para fazer uma paródia, assim por diante, né? Então, ele é legalmente cinza, assim, né?
Então depende de quanto dinheiro você dá para o seu advogado nessa corte, não sei no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos, quanto você patrocina o seu conjunto de advogados para defender a sua causa do seu uso justo do seu material ali dentro do... Né? Quando é um uso acadêmico, um uso assim, e não tem uma máquina olhando, né, para saber se você está violando direito autoral, normalmente passa, ninguém vai processar você por usar, sei lá, 5% de um livro durante sua tese que você está comentando o livro e tal. Então aqui, mesmo que eu usasse 5 ou 2% do filme, vai dar um flag, né? Vai dar um negócio lá no YouTube. Daí, a primeira coisa que eles fazem é que eu não ganho nenhuma monetização, eu não ganho nenhum dinheiro pelo vídeo, né? Então tá, isso até aí tudo bem, né? Porque o Google não paga nada mesmo para quem não tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. Então não faria grande diferença para mim se eu só levasse uma advertência de que tem conteúdo de direito autoral. Quem tem que ganhar o dinheiro é os outros caras lá, né? Eles mandam dinheiro daí lá pro pessoal que produziu o filme Pequeno Buda. Ok, isso daí tá bom. Às vezes você põe uns pedaços do filme e eles dizem, não, isso aqui de jeito nenhum. Se você botar o filme que eu fiz sobre o Ikiru, eu acho, eu botei uma cena de 30 segundos, eu tive que depois voltar. Não, manda o arquivo pro YouTube, depois retorna o arquivo. Aí você tem que reeditar ele, diminuir o, o tamanho da cena, né, cortar uns pedaços, fazer com que a máquina não identifique. Daí ele deixa postar o filme, né, em todos os territórios. Senão, às vezes ele diz, você pode postar isso aqui lá no Havaí, você pode postar isso aqui, sei lá, em qual país, mas nenhum lugar do mundo ou outro você pode postar. Então, porque lá a legislação é diferente, ou sei lá, né, enfim. Aí torna-se, né, a pessoa começa a ficar desanimada de ficar fazendo esse trabalho de edição, que é um vídeo mais demorado, que a pessoa tem que também se preparar, dar uma olhada no material, dar uma olhada no IMDb, né, nesse banco de dados sobre cinema e tal, para saber os atores, para saber os diretores, as referências e tudo. Tem que estudar, tem que editar, daí dá problema com o direito autoral, tem que editar de novo, tem que mandar de novo. No fim, por isso que eu não fiz mais, já faz sei lá, uns 200 vídeos que eu não estou fazendo o Luz Câmera Dharma, né? Mas parece que o pessoal gosta muito. Então, a princípio eu fiquei combinado de fazer um que é sobre os filmes que o Dzongsa Chense Rinpoche gosta, né? Então acho que eu já tenho uma lista com uns 10 filmes, eu vou pegar os 10 filmes, eu vou fazer, acho que até 7 segundos, talvez, de cada cena, o Google não apite nada, né? Eu vou tentar fazer esse vídeo agora na sequência, dando mais alguns vídeos porque esse aqui também não vai entrar como podcast, mas hoje eu vou tratar desse filme que tá no coração, assim, da gente que pratica o budismo tibetano já há mais tempo, né? Porque certas coisas que a gente viu, né, que eu vi nesse filme quando eu fui no cinema em 1993 para assistir, foram talvez coisas que me fisgaram, que me conectaram com o Dharma do Buda, que me conectaram com o budismo tibetano, né? Porque eu não era praticante em 1993, eu estava interessado em outras coisas, mas eu fui ver o filme, né, no cinema e achei bobinho, assim. Na verdade, eu achei o filme bem feito, achei com certa qualidade. Até, eu não sei, com o tempo eu comecei a achar que ele é bem menos artístico do que eu achei logo que eu vi ele. Eu achei ele um filme de certa qualidade. Bom, eu também era mais jovem e a gente não tinha um juízo estético tão apropriado, então, para fazer uma crítica e tal. Depois que eu li um pouco sobre o filme também, eu fiquei sabendo de certos detalhes de técnicos, assim, que são meio na cara, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Foi uma coisa que eu saí do filme com um pouco assim de ideia de que como são legais esses pessoal no budismo tibetano, né? Então o filme tem essa principal, talvez, característica que o Pequeno Buda tem, é que o que ele é bem acurado, e mostrar, não que ele não seja acurado lá com a história do Buda, ele é mais acurado, mas ele é bem acurado em representar um pouco da sensação que é ir no centro de Dharma, um pouco da sensação que é conviver com lamas, né? Lama Norbu, I have great respect for your culture and your religion. And I know about the invasion of Tibet and the tragedies that happened. But I don't believe in reincarnation, and neither does my wife. Why should you? Isso passou bem, assim, essa leveza, né? Essa coisa até estereotipada, né? Isso já estava lá no Pequeno Buda. Tá? O Pequeno Buda é quase, se for ver, uma propaganda de 2 horas do budismo tibetano. Então o budismo tibetano, em 1993, estava super popular. Por quê? Sua Santidade Dalai Lama ganhou o Prêmio Nobel
em 1989, e a causa tibetana estava no seu ápice, né? Então, as pessoas em Hollywood estavam interessadas na causa tibetana. O que é a causa tibetana? O Tibete foi invadido pela China em 1959, o governo comunista não se interessa por religião, achava que a religião era uma coisa... Bom, ideologicamente eles são contra a religião, mas também porque competiam um pouco com os interesses desse pessoal. Então eles expulsaram, né? Eles causaram, não expulsaram, eles causaram essa fuga de muitos professores budistas, que eram a elite, né, no Tibete, durante essa invasão. Então, por isso, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem o budismo tibetano, porque o Tibete era uma nação muito fechada e bastante xenófoba, né? Eles não acreditavam que pessoas de outros países seriam capazes, não tinha essa coisa assim de levar o Dharma para outros lugares, né? Eles achavam, nós estamos bem aqui, ninguém mexe com a gente, mas daí os chineses mexeram com eles foram acabar jogados para fora de seu país e estavam vivendo circunstâncias difíceis na Índia, né? Até né, o Dalai Lama promover essas pessoas assim no âmbito mundial como uma fonte de sabedoria, uma fonte de conhecimento que a gente não conhecia aqui no Ocidente e assim por diante. Então, Sua Santidade o Dalai Lama ganhou essa promoção maior em 89, quando ganhou o Prêmio Nobel. Ele teve em Porto Alegre em 1992. É inacreditável pensar isso, né? Que ele andou por aqui, eu não fui ver ele. Em 93 sai o Pequeno Buda. The room will be empty if your mind is full. You learn that in a prison cell. We are Buddhists from Tibet. For many years we have been living in exile, the guests of our brothers in Bhutan, Nepal, and India. Since the occupation in 1959. Eu vou explicar o que aconteceu com essa causa tibetana. O que aconteceu foi quando a China começou um crescimento econômico avassalador, assim, através desse comunismo, né? Esse comunismo que também agora não tem problema nenhum com o que eles chamam de superstição, que é a religião, desde que isso trabalhe para eles, né? Então eles reconhecem lamas, eles têm toda uma, né? Política é whatever works, né? O que quer que funcione, porque, né, outro dia um rapaz me escreveu assim, eu sou comunista, como é que fica essa coisa de eu ser comunista no budismo, né? E daí de vez em quando também, assim, eu falo alguma coisa mais à esquerda, né? Aí vem alguém nos comentários, sempre apago, porque é uma coisa assim, de extremo mau gosto, né? Mas os chineses fizeram ser comunistas, comunista, né? O que é comunista, né? Comunista é uma palavra assim como com vários sentidos autocontraditórios, né? Então, quando eu vou lá e defendo uma rede de seguridade social um pouco maior e alguém me xinga de comunista, eu fico feliz. Acho que, né, quando eu tô separado lá do Biruliro, e eu sou bem contra o Biruliro me chama de comunista, eu fico feliz de ser comunista. Ótimo ser comunista. Mas né, quando a gente pensa nos problemas que foram essa adaptação, que os próprios comunistas acham problema, né, na adaptação da União Soviética, muito mais da China, que é capitalismo de Estado, né? Vai formar um sindicato lá na China para ver como é que é. Vai ver se eles são realmente de esquerda quando você quer unir os trabalhadores em torno de uma causa. Não, quem manda o governo. Então, não é bem assim, né, o uso dessas palavras. Mas, enfim, na mente de um tibetano que está sendo perseguido, um lama que está sendo perseguido, um comunista é um torturador, né? Mas um comunista é um torturador? Não, é que, né, os nomes podem ser dados para qualquer coisa. Então, se você... o Exército Vermelho e assim por diante. Essas pessoas que defendem o comunismo e têm um problema com o comunismo, as pessoas que são contra o comunismo... Enfim, no fim das contas, o que aconteceu? Devido ao sucesso econômico da China, teve um sucesso na política, na geopolítica, né? Então, os países pararam de defender. A última vez que se tentou ter um movimento do governo brasileiro a favor da causa tibetana, o que aconteceu? Os chineses vieram e disseram assim, vem cá, vocês estão defendendo que os tibetanos tenham independência lá na terra nativa deles. Esses tibetanos aí, eles podem ter, né, mosteiro, escrever há 1000 anos, não sei o quê, ter uma tradição literária, né? Mas vocês têm aí os índios, né, os nativos, então vocês têm que dar também independência para os territórios indígenas. Se vocês querem que a gente dê independência para os territórios tibetanos, não tem diferença nenhuma, só porque um tem escrita e o outro talvez não tenha escrita, né? A sabedoria desses povos, sei lá o quê, a soberania deles, vocês venham discutir o Tibete com a gente quando vocês
derem independência para essas, né, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Então, com a grana, né, eles calaram a nossa boca. Daí, sem essa perspectiva do auxílio dos governos ocidentais com relação à causa tibetana, o Dalai Lama foi aos poucos baixando a bola, né? Então, primeiro, ele abandonou a ideia de independência tibetana e daí está buscando, acho que até hoje, eu acho que o que ele busca é um pouco mais de autonomia, liberdade de prática religiosa. Por quê? O que aconteceu? Né, as pessoas aí que estão, né, acusando ou defendendo os comunistas na China, né? O que aconteceu é que o Tibete se transformou num lugar de exploração comercial, né? Tanto turístico e o Dharma virou, os templos do Dharma viraram, os que sobraram, né, que não foram todos destruídos, ou os poucos que sobraram, viraram assim quase que para mostrar para o estrangeiro, né? Não que não tenha alguma prática autêntica, algum estudo autêntico ainda acontecendo dentro da China, tem bastante, mas de forma geral isso também, os lugares, né, foram, os territórios ocupados por tibetanos foram transformados para exploração comercial, para plantar arroz, para botar chinês, então não tem mais tibetano quase, quer dizer, num terreno separado, é num terreno que tem 50% de outras etnias chinesas junto já, porque os chineses foram lá e repovoaram tudo, e daí os tibetanos são, para todos os efeitos, como uma subclasse, né, uma subraça dentro do governo, né, porque os que mantêm ainda a língua própria não têm comunicação né, eles têm que aprender o chinês. Daí o tibetano não é valorizado, né, a tradição religiosa, a tradição filosófica tibetana também não é valorizada. Então, onde é que se estuda isso? Fora do Tibete, na Índia, nos lugares que teve a diáspora. Então, hoje em dia o Dalai Lama não busca mais a independência do Tibete, porque não teve mais esse apoio mundial, devido ao sucesso comercial da China, que foi principalmente, né, baseado em exploração de trabalho, quase de forma, né, escravizando as pessoas para alimentar o capitalismo mundial. Então, aqui a gente não tem, é uma metralhadora giratória, não tem ninguém a gente está defendendo aqui, não tem, né, o que aconteceu lá foi horrível por causa das contradições do capitalismo, o que aconteceu lá foi horrível por causa das distorções do comunismo. Foi tudo o mesmo problema. Mas não estou sendo isentão, dizendo que é tudo igual porque tudo tem. Não é bem assim. Bom, enfim, voltamos ao filme. Então o filme está nessa cultura ainda de que o Tibete é um paraíso, um pouco um Shangri-La assim, cultural e do budismo, né? Então merece independência, merece ser preservado. Vamos trabalhar pela tradição tibetana, mas não é tanto assim. Tem uma outra menção do exílio, né, dessas pessoas, mas a ideia principal é o budismo chegando no Ocidente e encontrando um tulku, né, um renascimento, um professor renascido dentro, né, num gurizinho loiro, assim, num ocidental, né? Então um menino ocidental se vê reconhecido como o renascimento do Lama Dorje. Do you like my mask? In our country, we love masks. I made it. It's a red rat. Oh. Lama Dorje morreu e os tibetanos começaram a ir atrás do renascimento do Lama Dorje. O grande twist, né? Bom, é um filme de 93, espero que vocês que se interessam já tenham assistido, né? Mas o grande plot twist, a grande, né, revelação que tem na trama é que o renascimento no budismo tibetano não é um para um, necessariamente. Então, eles encontram mais de um renascimento. Né? Tem um menino nepalês, tem uma menina indiana e tem um americano, que é o Jesse, que vai ser reconhecido como os três, como renascimento, né, do Lama Dorje. Tem uma tensão toda, qual menino que vai ser reconhecido e tal, aí no fim eles reconhecem os três. Eles falam assim, é muito raro e tal. Não é tão raro assim, se for ver. Os grandes lamas, eles renascem, né, o próprio... Daí esse filme aparece alguns lamas, né, aparece o Rato Rinpoche. O Rato Rinpoche é um lama Gelug, ele é o chefe do mosteiro lá para onde eles vão, quando eles viajam para o Tibete. Aparece o Sudial Rinpoche,
que ele é o lama que tá em Seattle coordenando e que encontra o menino de fato, né? Ele começa a ter uns sonhos, assim, depois ele chama os lamas que vêm do exterior para encontrar esse menino. Seattle! E depois, mais tarde no filme, só numa cena, assim, aparece quem estava trabalhando, nesse filme do Bernardo Bertolucci, né? Curiosamente, assim, mas quem estava trabalhando de consultores de budismo pro Bernardo Bertolucci é ninguém menos que o próprio Dzongsa Tryense Rinpoche. He's dying. We are always dying every minute. That is a big part of the life. Aqui começa a carreira cinematográfica do Dzongsa Tryense Rinpoche, né? Ele vai estudar cinema. Talvez ele estivesse estudando cinema nessa época. Daí ele é, né, consultor por Bertolucci. Ele cria também conexões na indústria, né? Tem esse Jeremy Thomas, que eu acho que é um produtor executivo que foi produtor também dos filmes do Rinpoche. Os 4 filmes do Rinpoche, agora está para sair o 5º, né? Os 4 filmes que o Rinpoche fez, esse inglês participou, né? Ele fez vários, trabalhou com Cronenberg, trabalha sempre com Bertolucci, trabalhou com vários grandes diretores, trabalhou com vários grandes filmes, esse produtor executivo, e ele trabalhou com o Rinpoche também nos filmes dele. No Words of My Perfect Teacher, né, Palavras do Meu Professor Perfeito, que é um título super confuso, que eu não sei porque que essa documentarista, que é aluna do Rinpoche, deu esse título, né? Que esse é o título que foi traduzido, o livro do Patro Rinpoche, né, o Kunzan Lame Jalungas, foi traduzido, foi vendido como um livro com as palavras do meu professor perfeito. E essa moça, ela fez um documentário sobre o Dzongsa Tryense Rinpoche que chama As Palavras do Meu Professor Perfeito. Esse documentário você acha para baixar na internet também. Alguém legendou, não sei bem quem foi. O Bertolucci dá uma curta entrevista sobre o Rinpoche, né, do tempo de colaboração que eles tiveram para fazer o Pequeno Buda. Aí a gente tem que falar do Keanu Reeves, né? Porque o Keanu Reeves virou agora o Buda de Hollywood, né? Depois de Matrix e tudo mais, agora ele é considerado a pessoa mais legal, mais gentil e tal, não sei o que, dentro de Hollywood. O cara mais gente boa, né? Então o Keanu Reeves já foi o Buda. Aí eu até, né, tava assistindo o filme e tava pensando assim, mas que é meio blackface, né, do Keanu Reeves fazer porque ele tá meio com a pele pintada mesmo para fazer o Siddhartha, né? E porque tem esses flashbacks, né? Então o filme peca por isso, ele é ambicioso demais, né? Então tem essa história do menino sendo encontrado no Ocidente. E todo o Ocidente é filmado assim, isso talvez seja um dos pontos mais exagerados esteticamente do filme, filmado em cenas com tom azulado no Ocidente, lá em Seattle, porque é um lugar chuvoso e nublado e tudo, e a vida dos ocidentais é tão triste, e daí quando vai para a Ásia é tudo mais laranja, vermelho, né? Então tem esse contraste entre essas duas temperaturas de cor no filme. Só que é um contraste tão óbvio, é uma coisa tão óbvia assim que tu, de cara, um pouco exagerado assim. E daí tem os flashbacks, né, contando a história do Buda Shakyamuni. Segundo o Dzongsa Tryense Rinpoche, tem muita coisa boa no que eles fazem na história do Buda, mas peca um pouco sem mostrar a motivação do Buda, a inspiração maior dele para ter a renúncia, para praticar e assim por diante, né? E também, claro, não mostra depois da iluminação do Buda ele ensinando e criando a sanga e assim por diante. Termina numa cena que tem até uma coisa muito incomum no cinema moderno, que é a trama nos dias de hoje, que é o reconhecimento das crianças, se funde com os momentos finais, né, perto da iluminação do Buda, em que o Buda está lutando com o Mara, né? E as crianças parecem que estão assistindo, assim. Essa cena é bem interessante, assim. Esse filme também tem a Bridget Fonda, que é da realeza hollywoodiana, né, por ser filha do Peter Fonda e sobrinha da Jane Fonda, né? Então, nessa época ela estava bastante ativa, depois, ou logo antes, fez aquele filme sobre o grunge, né, Singles, e uma moça bastante bonita, e ela é a mãe do rapaz, né? E ela nem se preocupa que vão pegar o filho dela, e vão ser muito curioso. Tem uns anacronismos que hoje em dia, bem capaz que você deixa sua criança com qualquer, né? Você não, naquela época tinha uma confiança que um lama e um monge nunca cometeriam nada de... Hoje em dia, depois dos escândalos católicos e talvez alguns escândalos no budismo também, você já fica assim, talvez eu não deixe essa criança sozinha com esse pessoal. Ir pro Tibete, não tô sabendo. E daí nenhuma preocupação assim, que ele vai ter que passar por um treinamento, vai ter que ficar, né? Os monges são super leves, assim, ele vai...
Hoje em dia o próprio Dzongtse Chinchen Rinpoche fala como os tulkus, na época deles, sofriam, né, com os tutores extremamente duros e com a vida, né, e hoje em dia, na verdade, ele falou que esses tulkus, até os tulkus ocidentais, são muito bem tratados, eles não passam dificuldade nenhuma, né, e daí isso dificulta também, depois eles terem empatia com as pessoas comuns, né. Alguns, depois desse filme, a gente sabe, né, tem até um filme tem um filme do filho do Trungpa Rinpoche, que é sobre tulkus, ele mostra alguns tulkus, assim, e ele mesmo é um tulku que não deu certo, né, porque ele resolveu que ele não ia passar pelo treinamento, e ele não ia ser um professor do Dharma. Então, né, os lama olham para ele assim, o que você está fazendo da sua vida, né? E ele mostra alguns outros tulkus problemáticos, entre aspas, dessa geração, que o Dzongtse Chinchen Rinpoche diz que se depender desse pessoal, o Dharma tá perdido, assim, né? O Tulku é um professor reconhecido como renascimento. Nesse filme tem também, é engraçado, porque eu pensei que só tinha isso no Kundun, que é um filme de 97, né, do Scorsese, que eu também fiz um vídeo sobre renascimento que eu mostro cenas do Kundun. Eu não fiz um Dharma, um desses vídeos sobre cinema dele, mas eu fiz um vídeo sobre renascimento que fala do Kundun, porque tem essa cena de reconhecimento de objetos. Então tem uma cena de reconhecimento de objetos também no Pequeno Buda, e também tem uma cena de oráculo, né? Então tem porque eu pensei que, pelo que minha memória estava só no Kundun, que tinha lá baixando um santo num monge e tal, mas tem também uma cena breve no Pequeno Buda que tem essa referência aí. Em termos de Dharma, não tem nada errado. Ele tem esse tom que, por um lado, é extremamente acurado, do tipo de calor humano que a gente vê nos praticantes, nos lamas tibetanos e assim por diante. É bem como é mesmo, né, o que aparece nesse filme. Por outro lado, é bastante anacrônico, porque a gente não está mais nesse lugar. O budismo tibetano já não é tão bem visto, o budismo tibetano já não é tão famoso, o budismo tibetano já não é uma causa, assim, o budismo tibetano já é visto com desconfiança. Ele não é apoiado pelos liberais nos Estados Unidos, liberais à esquerda, né? Então a esquerda nos Estados Unidos já é desconfiada do budismo, né? Então o capitalismo já desconfia do budismo também. Naquela época estava todo mundo querendo vender budismo, comprar budismo adoidado, né? Então hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia a gente já está né, num lugar mais escondido da história, assim. Nesse momento, né? Isso varia com o tempo. Então, e daí, para encerrar, né? Tem esses dois livros aqui, né? Que tem esse tema do Pequeno Buda, né? Então aqui esse é o menininho que é reconhecido, o menino loiro no meio de todos os, né, os asiáticos lá, tal. E esse livro aqui não é sobre o filme do Bertolucci. Então ele se chama O Pequeno Buda, mas em inglês o subtítulo é Entrando na Correnteza, né? Então, hoje em dia acho que até em inglês tem outro título, um terceiro título. Mas esse livro aqui não se encontra novo, ele se encontra usado. Se você comprar ele, você compra na estante virtual, não é um livro caro. Esse livro aqui é excelente, meu amigo, se você tem interesse no budismo tibetano e no budismo de forma geral. Ele tem um pouco, com o tempo, né, quando foi um dos primeiros livros que eu adquiri no Dharma, uma compra muito feliz, porque tem muito conteúdo interessante nesse livro. Então ele é separado nessa estrutura do budismo tibetano que é Hinayana, Mahayana e Vajrayana, certo? Então ele tem textos ligados ao Hinayana, e daí fica uma identificação muito forte com o Theravada, que são textos do Theravada, né? E do Cânone Pali. E depois tem textos ligados ao Mahayana e tem textos ligados ao Vajrayana. Tem alguns textos extremamente sofisticados, extremamente avançados aqui, que a gente fica pensando assim, como é que isso aqui foi parar? Estava aqui no Brasil nessa época. Não dá para acreditar, assim. Então esse aqui é um livro altamente recomendado. Tem que ter essa ressalva de que o jeito que essa caracterização em yanas é feita, que no budismo tibetano ela é feita com relação aos próprios ensinamentos, quando ela se torna assim, uma categorização que está falando de textos de professores de outras tradições, surge um pouco de sectarismo, assim. Por quê? Porque tem uma ordem hierárquica aqui, né, dos ensinamentos fundamentais, dos ensinamentos mais profundos e os ensinamentos extremamente profundos, né? Então, eles vão ficando cada vez mais sofisticados, cada vez mais poderosos. Então, se você põe aqui os professores que estão no início, depois os professores que estão no meio, os professores que estão no final, então a gente tem um viés um pouco sectário. Porque muita gente não entende isso, eu já falei em vários vídeos, né? Quando a gente está falando em Yana, a gente está falando de um jeito
hierárquico. Então aí não é tão adequado falar em termos de professores e tradições, né? Mas quando a gente está falando em Yana, a gente está falando do corpo dos ensinamentos budistas como é entendido pelo budismo tibetano. Não precisa ficar trazendo, né, essa classificação para dentro da... Então seria mais, hoje em dia seria mais adequado mencionar essas, não classificar em 13 yanas, que isso é uma coisa lá do Vajrayana, talvez botar um texto sobre os 13 yanas lá nos ensinamentos do Vajrayana, mas botar os textos, não precisava botar nessa ordem, também botava numa ordem mais arbitrária, e botava, né, misturava, porque tem textos do Zen, tem texto do Theravada, tem textos de várias tradições aqui. A tradução é boa, inacreditavelmente, não sei como é que fizeram uma tradução boa. Cabe até talvez mencionar esse tradutor aqui. É J.A. Smith Caldas. J.A. Smith Caldas, eu não conheço essa pessoa, ele fez uma boa tradução. E daí botaram um prefácio do Bertolucci para dizer, né, mas quando for comprar o livro, então cuidado, porque esse aqui é o Entrando na Correnteza, Pequeno Buda, que é um monte de texto budista tradicional vendido com a capa do filme, né? Então, sobre o filme, com o texto, tem esse outro, que é o Pequeno Buda, só que esse Pequeno Buda aqui, daí é o roteiro do filme romanceado. Eu não li, mas aí sim, é um livro mais fininho e tal, é outro livro. Então aquele livro tem a mesma foto, inclusive, na capa, né? Então toma cuidado com isso. Esse livro aqui, vê o filme, não precisa ler esse livro aqui. Esse livro aqui, nem pensa que é o Pequeno Buda, pensa que é os textos do Dharma, vai atrás desse livro, que esse livro vale a pena. Além da Bridget Fonda, né, a gente tem também o Chris Isaak, que é um roqueiro, que, coitado, ganhou um Razzie Award, né, por ser o pior ator iniciante nesse filme. Eu não acho que ele esteja tão mal, e quando eu descobri que esse cara era aquele cara daquelas músicas, nossa, o que esse cara tá fazendo no Pequeno Buda, tirando sem interdependência aí? Ele foi no Butão, né, porque tem cenas dele no Butão, aparece o mosteiro do Dzogchen Rinpoche. Então, é interessante ver essas conexões que surgem, assim, quando a gente tá vendo esse filme. Se você não viu, assista, né? Tem a história do Buda no meio do filme, tem algo sobre a caracterização do budismo tibetano. Depois a gente vai, né, outro filme que, né, se a gente pegar o filme do Brad Pitt, Os 7 Anos no Tibete, daí é outro tipo de estereotipia, já mais datado, tá uns 50 anos no passado, assim, com relação a esse, é outro tipo de budismo tibetano como Shangri-La, e um filme bem inferior também, tanto de qualidade cinematográfica quanto na história e no tratamento do budismo e tudo. O Kundun não, o Kundun é um filme também bastante bom. Esses três são talvez os três principais filmes que Hollywood fez propaganda do budismo tibetano nos anos 90. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogisa Sundatu Tem Jote Time Kwene Pema Sambao Sasora Jinjese no Pai Garjuan Shujutu Peku Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wancha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tutin Jote Emergesum Pemerisu Jepemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Troma de Sojino Nibemelunde do Jote Enenjuane Chimpote Payuri Nebadan de Basipechambundan Kusecha Senten Jote Tusun Sanje Guru
Rinpoche Ngondo Konda de Wachin Paja Barcha Conceito Tudo Aposta Só Dep So Chin Chilap Do So Shin Sung Webe Jeshiwa Dan Sampalon Jedro Parchin Chelo Oma Hum Bezaguru Pema Sede Hun Ken Lo Shosung De Lo Che Zalin Sa Song Cha Papel Tro Jo Shosung Nangwa Dam Midral Do Sung Gele Sho